Olá, alunos! Então vamos lá para a nossa correção da atividade de revisão de história, tá? E observe as questões, verifique se as questões que você realizou tá ok. Se tiver ok, você vai fazer a correção, tá? Coloca um Czinho do lado. Se tiver faltando alguma coisa, ouça a explicação e você vai ajeitar a sua questão, tá? Se tiver mais dúvida, deixa na plataforma a tua dúvida que eu vou de tarde dar uma lida e te dar outra explicação, tá? Então, tudo que nós fizemos foi sobre os 3 primeiros assuntos de história. Assuntos esses que virão no simulado. Então, a gente já fez uma revisão do que vem ou não no simulado, tá? Para você ler o teu conteúdo. Então, aqui, na tua primeira questão, tá? Aqui na tua primeira questão tem 2 imagens. E nessa imagem, tá pedindo para você fazer um círculo na imagem que representa a pré-história. Tu vai fazer um círculo na primeira ou na segunda imagem. Então, você vai visualizar e perceber qual é a imagem que está aí representando a pré-história. Não é difícil de identificar, né? Então, se você circulou a primeira imagem, né, está ok. Se por um engano você circulou a segunda, está errado. Então, é a primeira imagem que vai ser circular. A segunda questão, a pergunta é: em qual área do nosso planeta foram formadas as primeiras cidades? Olha, lá no início da história, quando nós começamos a falar, né, sobre o descobrimento do Brasil, e lá no assunto de vocês, quando o Dom Pedro, ele fez, né, gritou, independência ou morte, ele estava onde? Ele estava à margem de um rio. Esse rio foi chamado Ipiranga. E lá na tua atividade, lá no assunto da página 18, transformações ocorridas na cidade, tá? Bem lá no segundo parágrafo, onde está as primeiras cidades, página 18 diz: como a organização dos primeiros assentamentos era baseada majoritariamente na agricultura, as primeiras cidades humanas foram formadas onde? Às margens de rios abundantes. Então, o que a gente pode estar colocando aí nessa segunda questão? Que as primeiras cidades foram formadas onde? Às margens de rios, ok? À margem de rios. Segunda questão. A terceira questão, ela fala sobre as fontes históricas. Nosso assunto dado em sala de aula hoje. Uma leitura que nós fizemos e foi explicado sobre essas fontes, né, históricas. Então, tem 3 imagens aqui na tua fonte histórica. 3 imagens. Qual é dessas imagens aqui que pode representar um documento, uma foto, um registro, alguma coisa que fale sobre as fontes históricas? Nós temos 3 imagens, mas só tem uma, né, referente às fontes históricas. Será que é a primeira imagem? Será que é a segunda? Será que é a terceira? Então, aqui a gente já consegue visualizar que a terceira imagem, ela é aqui o quê? Um documento. Se é um documento, ela está representando uma fonte histórica, ok? A quarta questão: que tipo de descoberta importante determina o fim da pré-história? Então, a pré-história, né, eles deixavam suas marcas onde? Nas paredes, através do quê? De desenhos. Com o tempo, quem foi que surgiu? A escrita. A escrita. Então, quando começamos que chegou a escrita, tá? Foi que determinou o fim da pré-história. Então, a quarta questão é a escrita. Ok até aí? Que tipo de progresso foi consolidado
com a ideia de globalização mundial nas comunidades humanas através dos meios de comunicação. Quem foi que consolidou esse progresso? Que teve a ideia de globalização? O que a gente tem que hoje em dia é bem mais rápido, em vez de carta, em vez de uma mensagem que demoraria dias ou semanas, nós temos o que ao nosso favor? A tecnologia. E essa tecnologia a gente usa através de quê? Da internet. Então a internet, ela é o progresso, né, que consolidou essa globalização mundial. Muito bem, quem está acertando, parabéns. Quem errou por algum motivo, conserte, tá? Que vai dar tudo certo. Aqui a gente vai falar sobre de onde a palavra política deriva e o que quer dizer. Então, lá na tua página 19, lá no primeiro parágrafo, lá no finzinho, está escrito assim, ó. Lembremos que a palavra política, olha só, deriva do grego polis e quer dizer o quê? Cidade. Então, lá na página 19, pega o teu livro, vai lá na página 19, no primeiro parágrafo, lá no finalzinho, a palavra política e cidade estão em negrito. Então, tu vai responder que a palavra política deriva do grego polis, que quer dizer cidade, ok? E a próxima questão já é do nosso assunto do dia também, sobre fontes históricas. E aí você vai acompanhando o que eu estou falando no teu livro. Pergunta assim, o que são registro? Então, o que são registro? É todo e qualquer suporte que contenha alguma informação compreensível. Tá onde essa questão, professora? Onde é que está esse parágrafo? Lá na página 25, no primeiro parágrafo, e a palavra registro está em negrito. Por que eu estou fazendo essa leitura com vocês, meus amores? Para você verificar, tá? Onde é que eu estou conseguindo fazer a leitura? Qual é a página? Qual é o parágrafo? Para você acompanhar essa leitura juntamente comigo, certo? A oitava diz assim, as fontes históricas, ela pode ser agrupada em 4 categorias. Quais são essas categorias? Continuando na página 25, lá no segundo parágrafo, você já tem essas categorias formadas, escritas, também em negritos, fácil de encontrar. São documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Cada uma você vai escrever em uma linha. Tem 4 linhas, então uma em cada linha. Nona. O que são fatos históricos? Na página 26, tu tens sobre a explicação sobre as fontes históricas e as categorias. E aí, o que são fatos históricos, tu vai ter lá na página 28, bem no iniciozinho do parágrafo, que diz fatos históricos. O que são fatos históricos? São todos os acontecimentos que ocorreram ao longo do tempo, ok? Então aí você já tem todas as questões que foram colocadas na atividade e você conseguiu verificar que todas elas, as respostas estão onde? No teu livro. Assuntos esses que virão no nosso primeiro simulado de história. Então, faça a correção, marque no teu livro, leia com atenção, volte à leitura, certo? E já começa a estudar para o simulado, ok? Esses 3 primeiros assuntos que eu acabei de falar, esses são para o nosso primeiro simulado de história. A 10ª questão, você vai fazer o quê? Tem um espaço aqui, então essa 10ª questão, você vai montar uma linha do tempo com desenhos retratando a evolução da humanidade. Onde é que você encontra essa evolução? Aqui no teu livro, ok? Olha a evolução, né, da onde começou
e olha onde foi acontecendo a evolução. Você pode fazer em quadradinhos cada evolução, colocando a primeira, a segunda, a terceira, conforme você quiser, contanto que você realize essa atividade. Ok, meus amores? Terminando de realizar a atividade, tá? Bonitinha, correção. Você vai enviar para mim a foto para mim poder fazer a devolutiva para você. Então, beijos e até daqui a pouco com a próxima correção do dever de casa de geografia. Tchau, tchau!